Não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Saúde e paz para todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre abuso de crianças e de mulheres, falo sobre educação de filhos, falo sobre minha vida, conto os meus casos, falo sobre coisas que estão aí pela plataforma, e é mais ou menos sobre isso que eu falo aqui no canal. Para vocês que estão chegando agora, gente, muito obrigado, sejam muito bem-vindos sempre aqui na minha casa, sintam-se em paz. Gente, o assunto que eu vou falar hoje não é nem delicado, é mais uma vez uma indignação, né? O que a gente vem vendo e o que a gente vem vivendo ultimamente. Então agora surgiu mais esse escândalo aí, né? Desse ator José Dumont. Gente, um absurdo, um homem de 72 anos, 72 anos, eu sinceramente, eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça, sinceramente, eu não sei o que agrada nessas pessoas em seduzir uma criança, em abusar de uma criança, o que tem de tão especial no corpo de uma criança? Se tudo foi feito para o tempo certo, para a época certa, e a gente vê esses covardes, vê esses cometendo tais coisas, sabe? Eu vi a reportagem, eu fiquei olhando, e sinceramente, não passa na garganta. Não passa na garganta, sabe? Para quem não sabe do que eu estou falando sobre o ator José Dumont, um ator de muitas novelas, inclusive ele fez o filme Filhos de Francisco, né? E o caso é o seguinte, ele foi pego tendo atos libidinosos com uma criança de 12 anos, uma criança de classe pobre, uma criança vulnerável, né? Ele foi pego em filmagens, né, do prédio onde ele mora. A polícia foi, acho que alguma denúncia, né, com certeza. Foi denunciado e a polícia, na imagem do prédio, do lugar onde ele mora, acharam lá gravações dele beijando a criança e fazendo coisas, passando mão nas partes íntimas da criança. Então foi preso o celular dele, o computador, e o delegado, até escrevi o nome aqui para não ser coisa, sabe? O delegado, ele chama Marcelo Braga, é o responsável pela investigação. Ele falou que no computador foi encontrado imagens dele com a criança e mais outras imagens, né? Encontrou foto. Ai, gente, eu fico muito nervosa. Hoje, minha pressão subiu, coisa que é raro acontecer. Minha pressão é a pressão de criança, sabe? Minha pressão hoje subiu. Eu vi essa reportagem, era mais ou menos na hora do almoço, na hora que eu vi. E eu fiquei pensando. Eu não pensei nada. Eu não pensei nada. A minha vontade é de poder, sabe, pegar essas crianças e trazer para perto da gente, gente, o que essas pessoas têm na cabeça? Sinceramente, o que eles têm na cabeça? Mãezinha, você que tem um filho, seja homem ou menina, seja menino ou menina, que é de classe média, pobre, humilde, de qualquer classe, desconfie da sombra. Desconfie, porque não tá dando, gente, mais para acreditar, não tá dando mais para confiar. Porque isso está acontecendo dentro de casa, na própria família, com os amigos.
Antes era uma coisa com um desconhecido, uma pessoa que você nunca viu, mas não. Por isso que hoje em dia, não sei se vocês acompanha investigação criminal. Normalmente, na maioria das vezes, eles já começam a investigar pelos os dentro de casa, pelos amigos. Sabe? Os crimes já estão assim, já começam a investigar ali pessoas próximas. Porque normalmente isso acontece com pessoas que estão muito próximas. E qual o interesse de um homem de 72 anos formar uma amizade com uma criança de 12 anos? Qual o interesse de um homem de 72 anos nas costas pegar uma criança e levar para a casa dele? E como uma mãe não desconfia? Como uma mãe não passa pela cabeça? Mesmo que, não sei, eu estou falando por mim, que dê ele presente, que o agrade, que o leve para passear, que o trate como pai. Porque essa criança talvez não tenha pai. Eles podem fazer, né, o papel de um pai, de um avô, de um tio, de um queridinho. São tudo lobo. São tudo lobos. E cada dia que passa, cada hora, cada minuto, isso está acontecendo. Isso está se repetindo. É preciso que nós, mãe e pai, ficar atentos, gente. Ficar atento. Não é falar assim, nossa, mas você é muito maldosa. Não, gente. É ficar atentos. Eu não digo para vocês assim, desconfia de tudo, só tem que pôr o menino numa bolha. Não, isso não. Mas sabe como você descobre, como você fica atento? Conversando com seu filho, dando ele a liberdade de conversar com você. Isso desde quando ele é pequeno, bem pequeno. Traz o seu filho para perto de você. Muitas pessoas falam que pai e mãe tem que ser pai e mãe. Eu digo que pai e mãe tem que ser pai e mãe e amigo. É preciso que o seu filho converse com você, que confie em você, que saiba que ele pode dividir as piores coisas com você, mesmo que você vai se irritar ali por 1 minuto ou 3, sei lá. Mas no final você vai chamar ele e vai falar, filho, senta aqui, vamos conversar. Vamos falar sobre isso. Vamos dialogar sobre isso. Porque, gente, crime cibernético, ainda mais com pedor, é o que mais tem. E para quem não sabe, esse crime, ele consiste em... As pessoas acham que é só se for pego em flagrante, só se for um abuso consumado, né? Não. Esse crime, ele consiste, se pegar você com algo infantil, sabe, nessa linha que eu estou comentando, se pegar, você já está cometendo crime. Se pegar fotos, vídeos, isso já consiste em crime. Não precisa ter o ato. Não precisa ter o ato físico, entendeu? E o que é aconselhável? Se você recebeu no seu celular algo, né, a respeito disso, você apaga, leva quem te mandou. Não interessa se é seu amigo, seu avô, seu tio, seu cachorro. Pega o celular, leva na polícia e mostre. Porque daí para lá, é obrigação da polícia, da delegacia da infância e juventude investigar. Mas se você recebe uma coisa dessa, vai armazenando, você é o quê? Me responde, você é o quê? Então é melhor, sabe, nem mexer. Porque, gente, isso, eu acho, não, tenho certeza, nem Deus perdoa.
Nem Deus perdoa. Por isso a minha indignação contra o Francisco Evangelista. Por isso eu fiquei muito brava. Muito brava. Se ele passa aquelas coisas na cabeça dele, se ele pensa daquela forma, será? Eu estou perguntando. O que mais a gente vai contar e saber sobre esse homem? E é uma coisa que ficou assim, quando me chamou a atenção a reportagem, porque falou assim, ele fez o filme Dois Filhos de Francisco. Eu achei que o ator tinha falecido. E antes que fosse. Não me arrependo que eu falei antes que fosse, tá? 40 anos de profissão. Ele não é um leigo. Ele não é um bobinho. Entende muito bem o que acontece. Ainda mais uma pessoa que está dentro lá, né? Do podre. Que vê filmes, que vê reportagem, que vê documentários. Sabe o que eu acho? Que essas pessoas que fazem isso, acham que nunca vai ser pego. Eles acham que com eles nunca vai acontecer. Sabe? É tipo, um exemplo, uma mulher muito segura de si, que se acha poderosa e que pensa, eu nunca vou levar um chifre. E quando leva, dói pra caramba. Então é assim. Não adianta você ter isso dentro do seu celular, do seu computador, guardar as 7 chaves e achar que nunca vai ser descoberto. Mesmo que você não for descoberto, Deus está vendo. Deus está vendo. E se você tem uma consciência, se você tem um pouquinho de consciência, você não dorme sossegado. Tenho certeza que não dorme. Não dorme sossegado. Gente, e assim, a pessoa adquirir bens materiais, ter dinheiro, ter uma posição social, ser abençoado, agraciado por Deus. Sabe? Que eu acho que essas coisas são graças, são bênçãos. Mas em vez de ajudar a criança, de fazer o bem, sabe? Aproveitar da inocência, aproveitar da vulnerabilidade, aproveitar da falta de condições financeiras para cometer tal abuso, para cometer um crime. E eu não estou falando que estou falando que ele cometeu, não. Eu estou falando que o delegado investigou, o que o delegado disse, o que a polícia está falando. E ele está preso. E deve continuar a apodrecer lá, se for preciso, para que ele não cometa mais com nenhuma outra criança. Agora, com certeza, vão descobrir outras coisas, porque isso não começa do nada. Não começa de ontem. Não começa de ontem. Sabe? Comecei ontem e me pegaram hoje. Não. Não começou de ontem. Talvez agora pode até vir outras crianças que hoje talvez seja adulta, que carregam um trauma por causa desse filho do cão. Como fica a cabeça, gente, de uma criança? A gente vê relatos, a gente vê testemunhos. Eu vou contar aqui num vídeo que eu estou fazendo um quadro aqui no canal que chama Cartas Vivas, sabe? E eu recebi, sabe, uma carta falando justamente sobre isso que eu estou falando aqui agora, sabe? E o que aconteceu com o garoto depois dele ter sido abusado. Então, às vezes, a gente chega, sabe, com a nossa boca que cospe tudo e fala sem pensar. A gente discrimina, a gente humilha,
a gente critica, a gente não quer ter perto da gente uma pessoa que é homossexual, uma menina que é uma prostituta. A gente não quer ter perto da gente. Mas a gente não sabe o que essa pessoa, quando criança, viveu. A gente não sabe o que aconteceu. Porque tem tanta gente virando e falando, isso é do cão, isso é do inferno, isso não é de Deus. E se isso for traumas que ele trouxe por causa de um perverso? Você ainda vai continuar criticando? Você ainda vai continuar? Eu tenho uma raiva, eu tenho muita raiva mesmo da querida Dani, porque ela fala que ela foi abusada e ela perdoou quem fez isso com ela. Eu tenho raiva, gente, vou dizer para vocês por que eu tenho raiva. Porque quando uma influência vem aqui e fala uma coisa dessa, não, eu perdoei o meu malfeitor, eu perdoei. Isso dá às outras meninas, às outras moças, às outras jovens, às outras adolescentes, sabe? Isso dá a elas assim, se ela perdoou, eu também tenho que perdoar. Não! Tem que denunciar. Porque se aconteceu com ela e ela não falou quem foi, ela perdoou, quantas outras crianças esse homem não pegou por aí? Quantas? Então a gente, talvez no canal dela tem um monte de outras meninas que também passou por isso e também perdoou, não denunciou. Gente, perdão é a coisa mais agraciada por Deus. Mas tem coisa que nem Deus perdoa. É preciso entender isso, que tem coisa que nem Deus perdoa. Tudo foi feito por tempo certo. Em Eclesiastes está escrito. Há tempo de tudo nessa terra. Há tempo para tudo. Sabe? Mas a pessoa, elas vê aquelas plantinhas, sabe? Que tem que plantar e elas crescer e colher. Não, eles veem a plantinha e já quer lá arrancar. Então tira a inocência. Tira a felicidade da criança, sabe? Tira o prazer de viver. Mexe tanto com a cabeça que muitas chegam a pensar que elas estão sujas, que elas são imundas. E muitas ainda, gente, pior ainda acontece, que elas contam, elas mostram o que está acontecendo, elas dão sinais. E quando conta, um adulto não acredita. Quando dá sinais, o adulto não percebe. O adulto não presta atenção. Então é por isso que eu digo, tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que conhecer sua criança. Como você vai conhecer? Sendo amigo, sendo companheiro, dividindo com ele as pouquinhas coisas. E, gente, é possível fazer isso sem tirar a inocência da criança. Eu falei no vídeo passado. É possível você ter um entendimento com a criança e, acender a sua luzinha sem agredir, sem levar a criança para um campo de adulto, vou dizer assim. Para um campo que pertence ao adulto. Porque eu acredito que a criança, todo ser que nasce, tem que viver todas as fases da vida. Tem que ser bebê, tem que ser criança, tem que ser adolescente, tem que ser jovem, tem que ser adulto e tem que ser um idoso. Não pode pular nenhuma dessas fases. E quando você vê uma pessoa, eu vou falar pessoa, fazer isso com a criança, se ela for bebê, quando ela chegar a ser criança, na fase de ser criança, né, de ir para a escola, essas coisas, ela vai ser uma criança insuportável. Muitas vezes você vê crianças aprontando coisas do arco da véia, mas você não sabe o que aconteceu.
E quando ela é uma criança já, se ela é uma criança muito alegre, muito feliz, muito tudo, ela amor, ela fica calma, quieta, retraída. Você percebe a criança muda completamente quando o agressor chega próximo dela. O ambiente pode estar todo alegre, todo festivo, a criança muda. Vocês não lembram aí a história do Jairinho? Como o Henry mudava quando estava perto dele? E muita gente achava que era manha. Então, os sinais, as crianças dão sinais. E quando é adolescente, ele sente uma vergonha tão grande, sabe? Que chega a se sentir imundo, sentir um lixinho. E pode sim partir para esse rumo que eu tô falando. Para uma prostituição, para uma homossexualidade. Vocês entenderam? E depois, nós, a sociedade, temos a capacidade de abrir a boca e dizer que isso é coisa do inferno. Que isso é pouca vergonha. Há tempos atrás era chamado como distúrbio. Era tratado como uma doença. Quantas crianças, adolescentes ceifaram a vida por ter acontecido isso com eles. Desculpa, gente, Quantas? E é um alerta, gente. O que eu tô falando aqui é um alerta. Nós estamos acabando já, nós estamos no meio do Setembro Amarelo, né? Que é o mês onde todo mundo faz um alerta para as pessoas depressivas, para as pessoas que que ceifam a vida. Então, isso é um alerta. Se você tem uma criança, você tem que observar. Se você tem um adolescente, você tem que observar. Muitos se martirizam, sabe? Muitos adolescentes mudam completamente o jeito de vestir. Vocês sabiam que até isso? Muda o jeito de vestir. Se eles usavam uma camisetinha, uma blusinha, um shortinho, uma bermuda, eles passam a andar de manga comprida, calça comprida, roupas escuras. Eles demonstram. Os olhos deles gritam, mas a boca não fala. Vocês entendem? Então é preciso que a gente esteja bastante, mas bastante mesmo, atento. Para que a gente não perca mais crianças igual a gente tem visto. Quando não ceifam a vida delas, elas mesmas fazem isso. Por se sentir sozinha. Se sente muito sozinha. Vai falar o quê? Com quem? Como? Eu sou sujo. É assim que ele se sente. E outra, às vezes é uma coisa que ele tem tanta vontade de conversar, de falar, mas não encontra no pai um amigo, não encontra na mãe uma amiga. E é preciso que os filhos da gente encontrem isso na gente. Vocês entendem? É preciso que eles vejam na gente amigos. Então esse homem está preso, foi preso em flagrante, José Dumont. E espero que fique lá muito tempo. E eu peço a vocês que ainda não assinou o abaixo-assinado online que eu fiz sobre o canal Francisco Evangelista Oficial. Assine, gente. Nós já estamos, acho, quase 100 assinaturas e nós precisamos de 3.000, tá? Então eu vou ficar por aqui.
Saúde e paz para vocês. Até o próximo vídeo. E ser mãe não é nada fácil. E mãe de uma criança que passa por essas coisas é mais difícil ainda. Mas não é impossível você detectar. É possível você pegar no ar, sabe? Só observando o seu filho. Só observando. E o seu filho precisa de encontrar em você, pai e mãe, amigo. Só isso, tá? E vê, gente, quem vocês põem perto do filho de vocês. Vê quem vocês colocam na casa de vocês. Vê quem vocês deixam seus filhos livres junto com eles. Porque a bondade não traz uma estrela na testa. A bondade não traz uma pinta na testa. A bondade não traz uma verruga no rosto. Então, gente, vamos cuidar da nossa criança. Vamos cuidar. Porque esse é só mais um caso entre milhões que foi descoberto. Né? Ao tanto que deve estar aí, ó, ainda escondido. Mas que Deus venha clarear, que Deus venha mostrando, tirando essa sujeira toda, para que nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos possam viver de uma maneira melhor e de uma forma melhor. E nesse setembro amarelo, quantos ceifaram a vida, talvez por causa de um José Dumont. E olha, gente, eu gosto muito do livro, sabe? Leio muito o livro do Dumont. E quando falou Dumont, eu falei, meu Deus, não. E era canalha, perverso, que aprodece na cadeia. Ó, desculpa a minha indignação, mas eu sempre vou estar indignada. Quando caso for abuso de criança ou de mulheres, eu estarei indignada em dobro, tá, gente? Sinta-se abraçado por mim. Até o próximo vídeo.